A maioria das pessoas acredita que o sucesso é uma questão de oportunidade, de sorte ou de contatos certos. Mas a verdade é que essa visão é um labirinto que mantém você exatamente onde está. Enquanto você espera que as circunstâncias mudem, você ignora a única lei que Napoleon Hill detalhou em sua vida inteira: o controle total dos seus próprios pensamentos. Se a sua vida continua estagnada, não é por falta de mérito, mas porque sua mente se tornou um solo fértil para as sementes que outros plantaram em você. Antes de prosseguirmos com a revelação desse mecanismo, considere se este é o momento de tomar as rédeas da sua direção espiritual e mental. Se essa busca por mudança faz sentido, aproveite para registrar seu amém nos comentários e inscrever-se para aprofundarmos esse caminho juntos. O grande entrave que mantém as pessoas presas não é a falta de recurso financeiro ou de inteligência, mas a falta de uma definição de propósito. Napoleon Hill observou, ao longo de 20 anos, entrevistando os homens mais bem-sucedidos do seu tempo, que existe um abismo intransponível entre quem deseja algo e quem exige algo da vida. A Bíblia reforça exatamente essa premissa quando afirma, através do apóstolo Tiago, que aquele que duvida é como a onda do mar, levada de um lado para o outro pelo vento. A pessoa que não define com precisão absoluta onde quer chegar e por que quer chegar lá, entrega sua existência ao acaso. E o acaso, por definição, não tem um destino traçado para você. Observe como essa estagnação funciona na prática. Você acorda com uma intenção, mas ao longo do dia, o fluxo de pensamentos alheios, preocupações triviais e o ruído do cotidiano diluem a sua energia original. É como tentar encher um balde furado. A sua mente, se não for disciplinada pela autoridade que você deve exercer sobre ela, sempre escolherá o caminho da menor resistência, que é a repetição dos padrões que te mantém frustrado. O que Hill chamou de mentalidade mestra, a Bíblia chama de renovação da mente. Sem esse filtro rigoroso sobre o que você permite ocupar o seu espaço mental, a estagnação é o resultado matemático inevitável. Existe um mecanismo, uma causa raiz, que opera debaixo de toda inércia humana. Muitas vezes, a sua vida não avança porque você, inconscientemente, está apaixonado pelo conforto da sua própria angústia. O conhecido filósofo do sucesso entendia isso profundamente. O medo do desconhecido é maior que a dor da mediocridade. Quando você se mantém na zona de conforto, você está, na verdade, fazendo uma escolha ativa de preferir o sofrimento conhecido à liberdade que exige mudança. A Bíblia ilustra essa hesitação no povo que, mesmo liberto do Egito, suspirava pelas cebolas e carnes da escravidão toda vez que enfrentava um obstáculo no deserto. É o fenômeno da identificação com o passado que te impede de reconhecer a promessa do futuro. Essa identificação se consolida através de um processo chamado sugestão. Constantemente, o mundo exterior tenta sugerir quem você é e quais são seus limites. O ambiente, a família e a sociedade insistem em definir a sua identidade a partir dos seus erros passados. Quando você aceita essas sugestões, você cristaliza a sua estagnação. Para romper esse ciclo, você precisa compreender que o seu maior ativo não é o seu talento, mas a sua faculdade de imaginação. Napoleon Hill afirmava que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar pode ser alcançado. E isso se alinha perfeitamente com a ideia de que a fé é a substância do que se espera e a prova do que não se vê. Se você não consegue visualizar a sua vida fora da estagnação, você está negando a própria semente que Deus plantou no seu íntimo. Pense comigo, quais são as vozes que você tem escutado ultimamente? O autor de Provérbios foi enfático ao dizer que a morte e a vida estão no poder da língua.
O que você fala sobre si mesmo, o que você repete nos momentos de silêncio, é o comando que você dá para o seu subconsciente trabalhar. Se você continua se declarando cansado, incapaz ou sem sorte, você está dando ordens diretas para o seu cérebro sabotar qualquer oportunidade que aparecer. Essa é a ciência oculta atrás do ditado popular de que os semelhantes se atraem. Não é misticismo, é foco. O seu cérebro possui um mecanismo, o sistema de ativação reticular, que filtra o excesso de informações do mundo para focar naquilo que você definiu como prioridade. Se a sua prioridade é o problema, você nunca verá a solução, mesmo que ela esteja na sua frente. Para mudar a sua rota, precisamos desmontar a crença de que a mudança precisa ser um evento externo. Muita gente vive esperando um milagre ou uma virada de chave que venha de fora. Um novo emprego, um novo parceiro, um novo governo. Entretanto, o que a literatura do sucesso e as escrituras convergem é que o reino de Deus e o reino da possibilidade está dentro de você. Napoleon Hill falava sobre a importância de um plano definido. Como está o seu plano? Não estou perguntando se você tem objetivos. Estou perguntando se você tem um mapa com rotas, obstáculos identificados e um compromisso inegociável de execução. A estagnação não é um lugar, é um estado mental que se traduz em inação. Considere a parábola dos talentos. O servo que enterrou o seu talento não o fez por incapacidade técnica, mas por medo da autoridade de seu senhor e pela acomodação. O medo é o combustível da inércia. Hill categorizava os medos em categorias específicas: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e, finalmente, o medo da morte. Todos esses medos funcionam como âncoras. Cada vez que você decide não agir por medo do julgamento, você está literalmente se sentenciando a continuar no mesmo lugar. A coragem não é a ausência desses medos, mas a decisão de que algo, um propósito, é mais importante do que a dor de ser criticado ou de falhar. Nesse ponto é vital entender a importância da disciplina mental. A maioria das pessoas passa o dia num estado de dispersão, reagindo a estímulos externos. Se você não domina seu tempo e seus pensamentos, você é um escravo. O escravo trabalha para o Senhor. O homem livre trabalha para o seu destino. A transição ocorre exatamente no momento em que você para de perguntar o que o mundo quer de mim e passa a perguntar o que eu estou trazendo ao mundo através da minha excelência. Quando o foco muda do benefício pessoal para o valor entregue, a estagnação perde sua sustentação. O que você faz de melhor que resolve o problema de outras pessoas? Responder a essa pergunta é o primeiro passo para sair do lugar comum. As implicações disso são práticas e imediatas. Napoleon Hill não vendia pílulas mágicas. Ele falava sobre o mastermind, a união harmoniosa de mentes com um objetivo comum. O sucesso raramente é um esporte solitário. Se você está parado no mesmo lugar, talvez o seu ecossistema esteja poluído. Quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Elas te desafiam a crescer ou te validam na sua mediocridade? O ambiente dita a sua frequência vibratória, se preferir uma linguagem mais moderna, ou o seu caráter, se preferir a linguagem bíblica sobre más companhias. Se você está andando com quem apenas reclama, você se tornará um mestre da reclamação. E a reclamação é o hino oficial dos que estão parados. Reflita agora. Há uma teimosia, uma resistência interior em mudar que você protege como se fosse um tesouro. Essa resistência é o seu inimigo mais silencioso. Ela se disfarça de racionalidade. Não é o momento certo, está muito difícil, a economia não ajuda, eu não tive as mesmas oportunidades que fulano. Essas desculpas são, na verdade, contratos que você assina consigo mesmo para justificar o fracasso.
O sucesso exige a quebra desses contratos. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas sobre não se deixar conduzir por filosofias vãs. Isso se aplica integralmente hoje. Toda lógica que justifica a sua paralisação é uma filosofia vã que precisa ser descartada. Você percebe agora que o lugar onde você está não é geográfico, mas uma disposição de espírito. Enquanto você achar que sua estagnação é responsabilidade de fatores fora do seu controle, você é um prisioneiro. A sua libertação, física, emocional e financeira, começa com a aceitação radical da responsabilidade pessoal. Napoleon Hill sempre enfatizou que a mente é o único domínio onde você tem soberania absoluta. Ninguém pode colocar um pensamento em sua mente, a menos que você dê permissão. Esse poder de veto é a ferramenta mais poderosa que você possui. A pergunta é: o que você tem deixado entrar nos seus dias? Você tem consumido lixo informativo, lamentações e conteúdos que apenas confirmam o seu medo? Ou tem buscado conteúdos que exigem de você a excelência? O mecanismo da estagnação se alimenta da falta de metas claras. Uma pessoa sem um objetivo bem definido é como um barco sem leme no meio do oceano. Ela vai se mover, sim, mas será levada pelas correntes, não conduzida para o porto. Você precisa definir o que você quer alcançar nos próximos 12 meses. Qual é o único projeto que, se realizado, tornaria os outros desnecessários ou mais fáceis? Quando você estreita o seu foco, a vida ganha uma nova urgência. O tempo, que antes parecia infinito e inútil, torna-se um recurso escasso e precioso. Isso não é estresse, isso é foco. O estresse nasce da desordem, o foco nasce da clareza. Talvez o que te falte agora seja a coragem de ser impopular temporariamente. Mudar o rumo da vida exige que você ignore o ceticismo alheio. Napoleon Hill alertava que o maior inimigo do sucesso é a opinião pública. Aqueles que vivem no nível da massa jamais compreenderão as decisões de quem busca o topo. Não espere que entendam suas renúncias, seu período de estudo, seu esforço extra. O chamado para uma vida de propósito, assim como a caminhada bíblica, é frequentemente solitária no início. E é nessa solitude que se molda o caráter necessário para sustentar o sucesso que você tanto busca. A maioria das pessoas desiste justamente quando os resultados ainda não são visíveis, mas os sacrifícios já são pesados. Ocorre, no entanto, um fenômeno interessante quando você se compromete com a mudança. Os recursos começam a aparecer. Não porque o mundo magicamente se alinha a você, mas porque você passa a enxergar as oportunidades que sempre estiveram lá. Quando sua mente está focada em progresso, seu radar interno ignora os obstáculos como se fossem apenas parte da paisagem. O que você chama de azar, muitas vezes é apenas a sua falta de preparo para reconhecer a sorte. A Bíblia ensina que a quem tem, mais será dado. Isso se aplica ao conhecimento, à gratidão e à capacidade de agir. A inércia atrai a falta, a proatividade atrai a abundância. Se você estiver disposto a seguir em frente agora, observe a sua rotina da última semana. O que você fez que realmente contribuiu para o seu objetivo principal? Se a resposta for nada, ou quase nada, você agora tem a prova matemática do motivo da sua vida continuar no mesmo lugar. Não é uma punição, é um diagnóstico. O diagnóstico é a primeira parte da cura, e a cura é o trabalho. Trabalho duro, inteligente, focado e constante, sem a desculpa de ser dia difícil. Todos os dias são difíceis, mas a diferença está naquilo que você faz quando não tem vontade nenhuma de fazer nada. Essa constância, essa disciplina, é o que Hill identificou como o traço comum de todas as grandes figuras do sucesso. A questão que deixamos aberta aqui para que você processe internamente nas próximas horas não é sobre o que a Bíblia ou Napoleon Hill ensinam,
É sobre o que você fará com essa verdade diante da sua própria existência, agora que a desculpa da ignorância não pode mais te proteger. Muitas vezes, a barreira invisível que mantém uma pessoa presa ao mesmo ciclo de insatisfação não é a falta de inteligência ou de recursos, mas um mecanismo sutil de autodefesa chamado zona de conforto cognitivo. Você prefere continuar frustrado em um ambiente que já conhece, mesmo que ele seja destrutivo, do que arriscar a incerteza de um plano que exige a desconstrução de tudo o que você aprendeu ser possível. Essa resistência é uma armadilha. Napoleon Hill descrevia isso como a transigência, aquela tendência silenciosa de aceitar o que dá para o gasto, como se fosse o limite imposto pelo destino. Contudo, quando você olha para o padrão de vida que deseja, percebe que há um descompasso brutal entre o quanto você quer e o quanto você tolera. Se você tolera a mediocridade, a vida não tem motivo algum para lhe oferecer o extraordinário. A prosperidade, conforme os princípios que permeiam tanto as leis do sucesso quanto as verdades contidas nas Escrituras, requer a eliminação do que é desnecessário para dar espaço ao que é essencial. Pense no seguinte cenário hipotético. Alguém decide que quer mudar de carreira, mas dedica todas as suas noites de descanso para alimentar uma narrativa de que não tem tempo ou que o mercado está impossível. Essa pessoa cria inconscientemente uma série de microafazeres que não levam ao resultado, apenas para ocupar o tempo e sentir-se produtiva. É um movimento frenético sem deslocamento. É como um barco no porto, com os motores ligados, mas ainda ancorado pelas correntes da desculpa. A ação sem direção é um desperdício de energia vital, e a inação por medo é um pecado contra o potencial que cada ser humano recebeu. A Bíblia menciona em diversos momentos a importância da sabedoria prática. Não adianta apenas ter fé, é preciso alinhar as mãos ao propósito. Se as suas mãos estão ocupadas com as mesmas tarefas que entregaram os mesmos resultados limitantes do ano passado, nada de novo será colhido. A mudança de nível exige, impreterivelmente, uma mudança de ocupação, de pensamento e de círculo de referência. Muitos esperam por um grande sinal, um evento avassalador que mude a realidade de um dia para o outro. Mas a vida, na prática, é um acúmulo de escolhas invisíveis. A mudança real acontece quando você para de negociar o seu futuro com a sua preguiça atual. Imagine alguém diante de uma trilha de subida íngreme. Enquanto todos focam no cansaço dos primeiros passos, o vencedor foca na vista do topo. A dor física e o desconforto mental são sintomas naturais de que você está rompendo uma resistência. Se não há desconforto, você não está mudando. Você está apenas circulando o mesmo terreno. O perigo de permanecer no lugar não é a estagnação. O perigo é a involução. Tudo o que não cresce, ou morre, ou se deteriora. Portanto, aceitar estar no mesmo lugar é, na verdade, aceitar começar a diminuir. E isso é algo que, à luz de uma vida pautada por princípios de valor, você simplesmente não pode se permitir. O que separa quem apenas deseja de quem realiza é a capacidade de sustentar o foco, mesmo quando o barulho ao redor tenta convencê-lo de que você é um sonhador tolo. O mundo é especialista em desencorajar movimentos de alta performance, porque eles denunciam a estagnação de todos os outros. Se você começar a mudar, se você começar a elevar os padrões e a cobrar de si mesmo aquilo que antes deixava passar, aqueles que se acostumaram com a sua versão menor vão se sentir desconfortáveis. Prepare-se para isso. A solidão no topo é o preço do crescimento. Se você ainda tem a aprovação de todos que viviam exatamente como você, provavelmente você não mudou nada. O progresso exige atrito, e o atrito gera calor.
É através dessa pressão que o caráter se molda e que a visão se torna clara. Quando a Bíblia fala sobre provar a boa, perfeita e agradável vontade, ela não sugere que o caminho seja sempre uma estrada plana. Pelo contrário, sugere que no teste você encontra quem você realmente é. Pare por um instante e considere. Se você repetisse hoje exatamente o que fez ontem, com o mesmo nível de energia, os mesmos pensamentos e as mesmas reações aos problemas, daqui a um ano, onde você estará? A resposta provavelmente te incomoda. Esse incômodo é a chave, não o sufoque. O medo de arriscar é sempre maior do que o risco real da inércia. O sucesso, quando observado sob a ótica de princípios universais, deixa rastros. Ele não é um acidente geográfico. Se você olhar para qualquer área da vida que deseja melhorar, seja sua finança, sua saúde ou seu propósito, e seguir o passo a passo de quem já chegou lá, você terá um mapa. O problema é que a maioria das pessoas tenta escrever o próprio mapa enquanto caminha na neblina, orgulhosas demais para buscar orientação, seja ela em livros de sabedoria secular, em conselhos maduros ou na disciplina das Escrituras. A arrogância intelectual é o maior impeditivo para quem quer sair do lugar. Observe a mecânica dos seus dias. Quantas horas são consumidas por preocupações sobre coisas que você não controla? O controle está estritamente em suas reações, em sua preparação e em sua diligência. A ansiedade é um desperdício de recurso mental que deveria ser investido em execução. Napoleon Hill insistia que a mente que domina a si mesma é a única capaz de dominar o ambiente ao redor. No instante em que você compreende que sua vida é o resultado cumulativo da sua disciplina e do seu foco, a responsabilidade deixa de ser uma carga pesada e se transforma na maior ferramenta de liberdade que você possui. Se você é o responsável pelos resultados, isso significa que você, e apenas você, tem o poder de mudar a trajetória. Ninguém pode percorrer a trilha por você, e ninguém pode subir a montanha em seu lugar. A jornada é individual, mas as leis que regem o sucesso são universais. E essas leis, quando aplicadas com retidão, são inabaláveis. O que te impede de dar o passo decisivo hoje? Talvez seja a necessidade de ter uma garantia de que vai dar certo antes mesmo de começar. Essa é a falácia do caminho seguro. Nada na vida cresce na segurança absoluta. A semente precisa ser enterrada e enfrentar o escuro para depois encontrar a luz. O risco é o custo de admissão do crescimento. Se você está esperando o momento em que se sentirá preparado, o momento em que as condições estiverem perfeitas, você passará a vida inteira na sala de espera. A vida de alguém que realiza é feita de ajustes em pleno voo. Você planeja, executa, analisa o erro, ajusta a rota e continua. O que separa a estagnação do progresso não é a ausência de erros, mas a velocidade com que se aprende com eles. Todo dia difícil é apenas uma oportunidade de treino para a resiliência. Sem a resistência, o músculo não cresce. Sem os desafios, a vida não ganha relevância. Agora tente visualizar um novo cenário. Imagine-se daqui a 6 meses tendo implementado uma disciplina rigorosa, tendo eliminado as distrações inúteis e tendo focado com todas as suas forças naquilo que realmente gera valor. O contraste entre quem você é hoje e essa nova pessoa é a medida do que a sua preguiça tem te roubado. Não se trata de uma mudança superficial de comportamento, mas de uma reprogramação da sua identidade através das suas escolhas diárias. As Escrituras reforçam que o homem colhe o que planta. Se você tem colhido frustração, é porque a plantação tem sido feita em solo de desculpa e negligência. Comece a preparar um solo novo hoje, mesmo que, por enquanto, você só tenha um punhado de sementes nas mãos.
A abundância não começa na colheita. A abundância começa na decisão de plantar corretamente, com constância, ignorando os ventos contrários. Existem verdades profundas que são escondidas não pela complexidade, mas pela simplicidade que nos recusamos a aceitar. A resposta para a sua estagnação pode estar em algo que você sabe, mas que escolheu ignorar por ser desconfortável. Você já sabe o que precisa ser feito, não sabe? Aquela ligação que você evita fazer, aquele hábito que você sabe que corrói o seu foco, aquela leitura que você tem adiado, ou aquele tempo de meditação que você sacrifica pela pressa. O seu interior já te dá o diagnóstico constante. A vida é um eco. Ela te responde exatamente na medida da sua entrega. Se você se entrega com metade da força, terá metade dos resultados. A pergunta final, antes de prosseguirmos, é esta: você quer continuar validando suas justificativas ou quer finalmente assumir o custo da sua liberdade? A porta está aberta, mas é necessário atravessá-la sozinho. Cruzar a soleira da mudança exige muito mais do que apenas um desejo ardente. Exige um desapego quase doloroso do seu eu do passado, que ainda sussurra que amanhã é um lugar seguro. A verdade é que o seu conforto tem sido, na verdade, a sua prisão disfarçada. Quando você se recusa a confrontar a raiz da sua inércia, você apenas autoriza que o tempo trabalhe contra os seus objetivos. Imagine, por um breve momento, um viajante que passa anos olhando para um mapa, decorando as rotas, analisando cada detalhe do terreno, mas que nunca, em momento algum, calça as botas para dar o primeiro passo na trilha. Esse é o perfil da estagnação intelectual. Muitos acumulam conhecimento como quem coleciona moedas antigas que não podem ser gastas no mercado do mundo real. O saber sem a execução é apenas um fardo que torna a sua caminhada mais pesada, porque você carrega a consciência do que poderia fazer junto com a frustração de não estar fazendo nada. Muitas vezes, o que nos mantém imóveis é o medo do fracasso espetacular, mas o fracasso silencioso, aquele que acontece quando você não tenta nada, é muito mais custoso. Pense numa estrutura arquitetônica que não recebe manutenção. Ela não desmorona da noite para o dia. Primeiro, uma pequena fresta surge na fundação, quase imperceptível ao olhar destreinado. Em seguida, a umidade se instala, a base enfraquece e o que era sólido torna-se maleável aos intempéries. Sua vida funciona exatamente assim. Aquela pequena negligência de hoje, pular o treino, gastar tempo demais em conteúdos que não agregam, a omissão de uma tarefa difícil, é a fresta que, com o passar dos meses, permitirá que a estrutura da sua ambição ceda por completo. Napoleon Hill não pregava um otimismo cego, mas uma engenharia da mente. Ele sabia que cada pequeno compromisso que você rompe com você mesmo é um tijolo que você remove da própria casa. Avalie a proporção entre o tempo que você gasta arquitetando planos e o tempo que gasta executando movimentos. A proporção ideal na natureza é sempre de desequilíbrio. A semente passa muito mais tempo escondida na escuridão do solo, trabalhando em suas raízes, do que florescendo sob o sol. A maioria de nós inverte isso. Queremos o espetáculo do florescimento sem a disciplina oculta do desenvolvimento das raízes. Se você sente que sua vida está em um looping infinito, pare para observar seus padrões de repetição. O que você faz nos primeiros 30 minutos do seu dia é o que dita o tom da sua eficácia. Se a sua rotina começa sendo ditada pelo exterior, pelas demandas dos outros, pelo barulho das redes sociais, pelo fluxo reativo das notificações, você perdeu a batalha antes mesmo de ela começar. Você não está governando a sua vida, você está apenas reagindo ao mundo. É impossível construir um império de caráter ou resultados enquanto você atua como um servo das conveniências alheias. Existe uma ideia perigosa
disseminada em manuais de autoajuda rápida, de que a mudança é um evento súbito, um estalo de dedos que transforma um fracassado em um vitorioso. Isso é uma mentira que serve apenas para o marketing e para vender falsas esperanças. A verdade é que o crescimento é mecânico e lento, como a erosão de uma rocha pelo fluxo constante da água. Não é a força da água que quebra a pedra, é a insistência. Da mesma forma, sua vida não mudará por um ato de heroísmo isolado, mas pela repetição inabalável de escolhas pequenas e corretas, feitas dia após dia, sem exceção. O que você chama de falta de sorte é, muitas vezes, o acúmulo de decisões medíocres que você tomou quando ninguém estava olhando. O caráter é justamente o que você faz quando não há plateia e quando não há recompensa imediata à vista. A disciplina só é necessária quando você não tem vontade de agir. Se você só agisse quando estivesse motivado, sua produtividade seria refém da sua instabilidade emocional. Considere a natureza cíclica da vida. Tudo o que cresce exige um período de estagnação aparente. A árvore, no inverno, parece morta, despida de suas folhas, estática, mas por baixo da casca há uma reorganização de energia preparando o próximo surto de crescimento. Talvez você esteja vivendo um inverno de propósito, um momento onde parece que nada acontece, mas onde, se você for honesto, perceberá que a energia está sendo estocada. A pergunta não é se a sua vida mudará, mas se você estará pronto para o crescimento quando a primavera chegar. Se você passou os meses de inverno cultivando maus hábitos, reclamando da temperatura, invejando o jardim do vizinho, você não terá a força necessária para brotar. O seu ambiente não define o seu destino. O seu preparo, no entanto, é o que determina se o seu destino será colheita ou desperdício. Perceba como a resistência surge exatamente no ponto em que você decide mudar. Quando você resolve finalmente assumir o controle, o desconforto aparece. É a sua zona de conforto lutando para te manter no lugar onde você já se sente seguro, mesmo que esse lugar seja tóxico. É como um elástico esticado. Quanto mais longe você se afasta da sua mediocridade, mais força o elástico faz para te puxar de volta. Muitos interpretam esse desconforto como um sinal de que estão no caminho errado, quando, na verdade, esse é o sinal inequívoco de que você está avançando. A liberdade não é a ausência de pressão, é a capacidade de operar em meio a ela sem perder o foco. Se você quer o que a maioria não tem, terá que fazer o que a maioria não faz, e isso inclui, inevitavelmente, tolerar o desconforto da mudança sem buscar o alívio imediato da desistência. Observe o mecanismo da comparação. Olhar para o progresso alheio tem sido o seu maior distrator. Quando você gasta energia observando o ritmo dos outros, você subtrai essa mesma energia da sua própria jornada. É impossível correr a sua maratona olhando para o lado. A trajetória de qualquer pessoa que alcançou algo de valor é feita de renúncias que você não vê. Você vê a colheita, você vê a vitória, mas você não vê os anos de obediência aos pequenos processos, as noites de estudo solitário, os dias de exaustão, onde o dever falou mais alto que o cansaço. A sua vida continua no mesmo lugar porque você quer os resultados de alguém que pagou um preço que você ainda não está disposto a negociar. O preço é alto, sim, mas o preço de não mudar é infinitamente maior. No final, você será cobrado não pelo que realizou, mas por quem você se tornou ao ignorar as oportunidades de crescimento que surgiram diante de você a cada novo amanhecer. Reflita, enquanto o tempo avança neste exato momento, sobre a natureza do seu compromisso. Você tem sido um espectador da sua própria história, assistindo a si mesmo falhar e justificar. Ou você tem sido o autor, o sujeito ativo que toma a caneta e escreve a próxima linha, independentemente de quão difícil o parágrafo anterior tenha sido.
Existe uma dignidade enorme em recomeçar do zero, em reconhecer o erro, em descartar o que não funciona e em adotar uma nova estratégia com a humildade de um aprendiz. A estagnação não é um estado natural do ser humano. A expansão é a lei da vida. Se você sente que está parado, é porque há algo bloqueando o fluxo. Identificar esse bloqueio não é trabalho para especialistas ou gurus, é trabalho para um momento de silêncio e autorreflexão, sem as interferências do ruído externo. O que você está escondendo de si mesmo? Qual é a pergunta que você evita fazer para não ter que ouvir a resposta que exigirá de você uma mudança profunda? A vida é severa com os negligentes, mas generosa com os constantes. E recompensa não vem para os intensos que explodem de energia por uma semana e depois desistem. Ela vem para aqueles que entenderam que a vida é uma sucessão de segundas-feiras, de recomeços, de manutenções constantes. Você precisa aprender a amar o processo de melhoria, mesmo quando ele não oferece aplausos. Imagine-se daqui a 1 ano, observando a pessoa que você é hoje, com gratidão por ter feito a escolha certa no momento em que tudo parecia incerto. Esse futuro não é um privilégio de poucos, mas uma construção de quem aprendeu a ignorar os sinais de alerta do ego e a obedecer às leis fundamentais do crescimento, baseadas em valores sólidos e em ações consistentes. Tudo o que você busca está do outro lado da sua próxima decisão difícil. E essa decisão, meu caro ouvinte, não pode ser adiada. O relógio não para que você resolva seus dilemas. Ele dita o ritmo da sua oportunidade. Quando você entende que cada segundo desperdiçado é uma vida inteira de potencial que se evapora, a sua visão sobre o tempo muda drasticamente. Você ainda acredita que tem tempo de sobra? Ou já começou a sentir o peso da responsabilidade de ser quem você foi criado para ser? A ideia de que o sucesso é o destino final é talvez a maior armadilha já vendida para mentes que buscam progresso. Napoleon Hill, em sua análise profunda sobre a natureza humana, nunca descreveu a vitória como um ponto de chegada, mas como uma forma de viajar. Quando a sua vida permanece no mesmo lugar, não é porque você não possui os meios ou o talento, é porque você se tornou um prisioneiro da necessidade de ver o fim antes de dar o primeiro passo. Muita gente desiste na calçada do começo porque exige que o cenário inteiro da sua vida seja alterado em um estalo, esquecendo que as maiores transformações são silenciosas e microscópicas. Existe um mecanismo que opera na mente chamado de resistência à mudança. Ele funciona como uma defesa biológica. Seu cérebro, na tentativa de economizar energia, prefere o sofrimento conhecido à liberdade desconhecida. Você prefere a dor do ambiente que já domina do que o risco da incerteza que traria a sua real evolução. Observe as pessoas que realizaram feitos notáveis. O denominador comum entre elas não foi a ausência de obstáculos, mas a aceitação radical da responsabilidade sobre a própria percepção. Enquanto você está aí martelando sobre o porquê de as coisas não terem mudado, outras pessoas estão usando as mesmas frustrações como insumo para a próxima tentativa. O segredo que tanto se procura não está escondido atrás de fórmulas mágicas ou chaves que abrem portas proibidas. Ele está na capacidade de tolerar o desconforto de estar aprendendo algo novo, algo que ainda não se domina, diante de uma plateia que talvez sequer esteja olhando. Seria muito mais fácil se a vida oferecesse um roteiro, um mapa com os lugares marcados e os perigos sinalizados. Mas essa ausência de certeza é justamente o filtro que separa os meros desejantes daqueles que realmente colhem frutos. O desejo, desacompanhado de ação disciplinada, é apenas uma forma de entretenimento mental que te consome tempo precioso enquanto você imagina um cenário que não habita.
Imagine alguém que deseja profundamente mudar sua condição financeira ou profissional, mas passa o dia inteiro justificando sua paralisia pelo estado da economia, ou pela falta de sorte, ou pela postura de terceiros. A estrutura do raciocínio dessa pessoa é baseada em fatores externos, como se fossem o único peso na balança. O problema é que, ao fazer isso, ela transfere a chave da própria vida para fora. Sempre que você coloca a causa da sua estagnação em algo que você não controla, você concede a esse algo o poder de decidir se você vai ou não prosperar. É uma forma confortável de falhar. Se você não tem controle, ninguém pode te julgar pelo resultado final. Porém, essa é a armadilha do ego. Ele prefere estar certo em sua reclamação do que estar errado em sua tentativa. A mudança real exige o reconhecimento brutal de que a forma como você tem operado até hoje é insuficiente para levar você até onde você diz que quer chegar. Não é sobre fazer mais do mesmo, é sobre alterar a arquitetura da sua rotina, da sua forma de pensar e da qualidade das suas escolhas diárias. Reflita por um momento. Quantos projetos, quantas intenções e quantos planos morreram no embrião porque você esperou o momento perfeito? A perfeição é a máscara que a procrastinação usa para se sentir legítima. Enquanto você aguarda o alinhamento de todos os astros, o tempo se encarrega de diminuir a sua vontade inicial, até que a ideia, que um dia brilhou como uma oportunidade de vida, pareça apenas um sonho distante que não lhe pertence mais. A estagnação é acumulativa. Cada dia que você escolhe manter um hábito de mediocridade, você está solidificando a sua permanência no lugar onde está. O seu cérebro se torna eficiente em ser ineficiente. Ele aprende a justificar a inércia como se fosse prudência e a hesitação como se fosse estratégia. Mas não caia nessa ilusão. O seu eu de daqui a 10 anos será a resultante exata da soma desses pequenos movimentos de agora, ou da falta absoluta deles. Se o seu desejo é de fato sair do lugar, comece removendo o peso morto das desculpas que você carrega consigo. Não é necessário resolver tudo de uma vez. A estratégia vencedora, aquela que atravessa gerações de realizadores, é a estratégia da pequena melhoria diária. É o ajuste infinitesimal que, com o passar dos anos, torna-se a distância entre quem você é e quem você deseja ser. A questão não é saber o que precisa ser feito, pois, em algum nível profundo da sua consciência, você já sabe exatamente o que está impedindo o seu avanço. A pergunta que exige coragem não é por que minha vida não muda, mas sim o que eu estou fazendo para que ela permaneça exatamente onde está. Ao substituir a interrogação externa pelo exame interno, você desmancha a névoa que protege o seu ego e começa a ver o caminho límpido. A única coisa que resta entre você e a sua próxima fase é a vontade de admitir o que precisa ser sacrificado em prol da sua expansão e a prontidão de agir, mesmo sem ter o mapa completo do território. A vida não recompensa aqueles que sabem muito. Ela premia aqueles que, movidos pela clareza do objetivo, mantêm o movimento constante, inegociável e inabalável, independentemente das condições ao redor. Tudo o que você tem agora é o presente. Se não for usado como uma fundação para o que vem, será apenas o túmulo de uma ambição que nunca viu a luz do dia. O que você escolhe, agora, construir? A mudança real não habita na força bruta da sua vontade, mas na rendição diária aos princípios de sabedoria que foram estabelecidos muito antes de qualquer filosofia humana. Como está escrito, aquele que edifica sobre a rocha não é o que apenas ouve, mas o que pratica. A sua estagnação é frequentemente o resultado de tentar construir uma vida nova sobre os alicerces velhos da dúvida e da procrastinação. É hora de alinhar o seu propósito com aquilo que é eterno, permitindo que a luz da verdade bíblica exponha as sombras que impedem o seu avanço.
O Senhor não deseja que você permaneça prisioneiro de um passado de indecisões. Ele convida você a renovar a sua mente e a caminhar em direção a um propósito maior, onde a sua produtividade serve não ao ego, mas ao seu florescimento integral. Considere, portanto, o que o seu coração tem cultivado neste exato momento. A vida que você deseja, aquela que reflete a sua melhor versão, exige uma entrega diária e um desprendimento do medo que o mantém ancorado na segurança ilusória da mediocridade. Pare de olhar para os lados, esperando um sinal mágico ou uma condição ideal que só existe em sua mente. A obra começa agora, no passo modesto, na disciplina invisível e na confiança de que, ao fazer a sua parte com retidão, a graça do Criador sustenta cada movimento do seu caminho. A pergunta definitiva que ecoa na sua consciência a partir deste instante é: você está finalmente pronto para sacrificar a sua zona de conforto pela liberdade que a mudança exige? Se esta reflexão tocou profundamente o seu coração e trouxe clareza para o momento que você vive, deixe o seu amém nos comentários abaixo como um sinal de compromisso com a sua transformação. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para continuarmos juntos todos os dias, meditando na palavra e buscando sabedoria para viver uma vida de propósito e impacto real. Que o Senhor guie os seus passos, renove as suas forças e ilumine o seu caminho, dando-lhe a paz que excede todo o entendimento enquanto você avança. Caminhe em fé e coragem, pois você nunca está caminhando sozinho.